Olá, meus amigos inscritos no canal Português Explicado, professor Dantas. Mais um vídeo sobre coisas que se falam, coisas que se ouvem e coisas que se escrevem por aí. Sem mais delonga, vamos para o que separamos para o vídeo de hoje. Temos aqui então a primeira frase, a primeira mensagem que ouvimos por aí. O depoente contou o que aconteceu nos mínimos detalhes. Parece-me que já falei alguma coisa sobre isso. Nós temos aqui a redundância, a famosa redundância, mínimos detalhes. O que nos chama a atenção aqui é que detalhes já é uma coisa ou algo que está no mínimo, não existe menor do que isso de detalhes. Então, dizer mínimos detalhes é uma redundância. Basta dizer: o depoente contou o que aconteceu nos detalhes. Ou se quiser inverter a frase, tudo bem. Então, vamos tomar cuidado. Sendo assim, vamos tomar cuidado com a nossa língua portuguesa, a norma padrão, a norma culta. Uma outra situação, uma outra fala ouvida por aí é esta aqui. Ele é deputado de São Paulo. Acontece, porém, que a palavra deputado não pode ser regida da preposição de. Certo é dizer, de acordo com a norma culta, ele é deputado por São Paulo. Por São Paulo. E não deputado de São Paulo. E também aqui a palavra senador. Ele é senador por São Paulo, senador pelo Paraná, senador por Goiás, né? Senador por Goiás, e assim por diante. Senador e deputado, o que regem aqui é a preposição por e não a preposição de. Ele é deputado por São Paulo, deputado e senador ou senador pelo Paraná. Vamos observar estas situações que nos levam a sempre falar de acordo com a norma culta da nossa língua. Mais uma outra situação, uma outra fala, e ouvimos por aí: depois das eleições, colocar as coisas nos seus devidos lugares será uma tarefa difícil de se fazer. Aparentemente não há nada que possa desabonar esta oração, mas observando bem, vamos ver alguns detalhes aqui. Aliás, 2 detalhes. Vejamos: depois das eleições, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, que também há uma redundância aqui, ó. O devido quer dizer próprio da pessoa, de alguma coisa. Então, não há necessidade de repetir o pronome possessivo aqui. Aliás, ou colocar o pronome possessivo, repetindo a ideia de posse. Depois das eleições, colocar as coisas nos devidos lugares. Será uma tarefa difícil de se fazer. O que está fazendo com que haja impropriedade aqui nesta frase também é esse ser aqui, ó, esse pronome reflexivo ser. Depois do adjetivo, qualquer outro adjetivo, principalmente o adjetivo difícil, né, difícil de, bom de, fácil de, não devemos colocar o reflexivo aqui, o ser posposto. Basta dizer aqui: será uma tarefa difícil de fazer e não de se fazer. Não é o caso aqui da passiva pronominal. Vamos observar bem isso e tomar cuidado para que sempre falemos de acordo com a norma culta, principalmente se estivermos falando para uma plateia, na televisão, fazendo um comício, um discurso político, etc. Vamos tomar cuidado. Vamos para mais uma outra frase, uma outra situação. Temos aqui: a maioria era eleitores do candidato fulano de tal. Claro que eu omiti aqui o nome do candidato. A maioria era eleitores do candidato fulano de tal.
Bom, qual o problema aqui? O problema é que nós temos aqui o verbo ser, nós temos o sujeito no singular e o predicativo no plural. Há uma regra, não vamos dizer assim especial, mas um pouco diferenciada, quando nós tivermos o emprego do verbo ser e o sujeito e predicativo forem de números diferentes, no caso, sujeito no singular e o predicativo no plural. Então, neste caso aqui, o verbo ser vai concordar com o seu predicativo e não com o sujeito. Então, a frase correta, desta forma, a frase correta deveria ficar assim: a maioria eram eleitores do candidato fulano de tal. A maioria eram eleitores. Sujeito partitativo, verbo ser, e o verbo tem que estar no plural e concordando com o termo eleitores. A maioria era eleitores, a maioria eram. Então o verbo não deve concordar com o sujeito, mas concordar aqui com o predicativo. Até certo ponto alguém fala, mas está transgredindo a regra. É a nossa língua que é assim, né? Agora, tomar cuidado. A maioria, não sendo com o verbo ser, leva o verbo para o singular. A maioria já chegou. E não já chegaram. Aquele chegar não é o verbo ser, não é isso? Então, só com o verbo ser que existe aí casos especiais. A maioria já chegou, o pessoal já foi embora, né? Já foi embora, o pessoal já foi, singular, partitativo, leva o verbo para o singular. Aqui é o caso específico, quando nós temos o verbo ser, e naturalmente o predicativo aqui no plural. Muito bem, prosseguindo, mais uma outra situação, uma outra fala. Hoje viemos aqui para falarmos sobre as eleições. Bom, qual a impropriedade? Hoje viemos aqui. Então, nós temos o verbo vir, mas está no passado. Ele já está indicando o tempo aqui. Hoje. Viemos aqui para falarmos. E não é também falarmos. Duas situações a serem observadas aqui, nesta fala. O verbo vir no presente do indicativo, porque o tempo aqui está indicando, aliás, o adverbial aqui está indicando o tempo do verbo hoje, tem que ser o presente. Então, ficaria assim: hoje vimos, né? Aqui, até aqui seria dispensar, hoje vimos para falar, porque se ele está ali presente, já é aqui, não é? Ó, também uma outra situação. Hoje vimos para falar sobre as eleições, mas passa, não quer dizer que vai desabonar a fala aí, se colocar o aqui. Mas seria assim, num português castiço, então, se está presente ali hoje, naquele momento falando, e está ali com os demais, o lugar mesmo, o adverbial é o aqui. Então fica sobrando, mas não há problema assim, não vamos ser tão rudes assim, exigir muito. Hoje vimos aqui, e trata-se de tempo composto, para falar. O sujeito desse verbo falar é o mesmo do verbo vir, que é o nosso, primeira pessoa do plural. Então não há necessidade de colocarmos ou de flexionarmos esse verbo também na primeira pessoa do plural. Ele fica no infinitivo. Hoje vimos aqui para falar sobre as eleições. E voltarei para falar sobre coisas que se falam, que se ouvem e se escrevem por aí, que não estão de acordo com a norma culta da nossa língua. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.